Japão. Um país com quase 2.700 anos de história. Um local onde uma mentalidade tranquila e a agitação da industrialização contrastam e convivem em plena harmonia nas grandes cidades. Um local onde o tradicional e o moderno de engenharia se unem em apenas uma geografia. E certamente não haveria o melhor cenário para uma das mais impressionantes obras do segmento aeronáutico na história. O primeiro aeroporto do mundo a ser construído no meio do mar, em uma ilha artificial, com um investimento total de 20 bilhões de dólares. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre Kansai, o aeroporto japonês no meio do oceano. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os próximos conteúdos daqui do Construction Time. Situado aproximadamente a 400 quilômetros da capital japonesa, Tóquio, a Baía de Osaka tem ganho diversas ilhas artificiais ao longo das últimas décadas. Contudo, nenhuma delas foi capaz de conquistar tanto as atenções quanto a ilha que abriga o aeroporto de Kansai. Entender toda a suntuosidade e dimensão desse projeto está bem longe de ser uma tarefa complicada. Para se ter uma ideia, os 10,68 quilômetros quadrados da ilha podem ser vistos do espaço. Vale destacar que a região já foi retratada em uma foto tirada por astronauta durante a Expedição 64 da Estação Espacial Internacional, realizada em outubro de 2020, que orbitava a mais de 420 quilômetros da superfície terrestre. De fato, tudo no aeroporto de Kansai remete ao faraônico. O acesso terrestre ao aeroporto se dá por meio do importante The Skygate Bridge R, que ao menos até 2013 figurava como a maior ponte de treliça do mundo, com nada mais nada menos que 3.750 metros de extensão. Mas se cruzar esse caminho já pode deixar muitos passageiros impressionados, ao chegar à ilha, o espanto continua. Somente o Terminal 1 do aeroporto conta com 1.700 metros de extensão. A título de comparação, essa medida é por volta de 240 metros mais curto a pista principal do pouso de decolagens do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Isso mesmo, apenas 240 metros menor que a pista principal de um dos principais aeroportos da América Latina. Muito embora atualmente seja cada vez mais comum a criação de ilhas artificiais, sobretudo em potencial econômicas do Oriente Médio, o KIX, como também é chamado o aeroporto de Kansai, surgiu em uma época de menos movimentações em torno dessa prática. A inauguração ocorreu em 4 de setembro de 1994, com um objetivo muito claro: aliviar a superlotação do Aeroporto Internacional de Osaka, o Itami, situado a aproximadamente 70 quilômetros de Kansai. É importante ressaltar que o Itami foi criado no fim dos anos de 1930, mais precisamente em 1939, em pleno início da Segunda Guerra Mundial. E o aeroporto segue em atividade até hoje, sendo considerado de primeira classe, com um índice anual de passageiros na casa de 6,7 milhões registrados em 2021. Mas, se o Itami possui até hoje um perfil tão promissor, por que não recebeu investimentos para uma ampliação? Por que foi necessário a criação do aeroporto de Kansai? Ainda na década de 1960, a ampliação do Itami foi considerada por alguns idealizadores, especialmente para fomentar a economia da região de Kansai, que perdera muito espaço para a capital japonesa, Tóquio. Porém, a geografia de Itami era, digamos, um tanto quanto desconfortável para tal expansão. Além de ser localizada em uma região suburbana, cercada por prédios, recebia constantes reclamações de vizinhos por poluição sonora. Logo, sua ampliação foi descartada. Restava, portanto, apenas a opção de construir um aeroporto perto de Kobe e Osaka. Contudo, havia um problema a ser superado, ou melhor, um grande problema: a expropriação de terras. Naquela época, o Japão passava por um período efervescente nesse sentido. Em Tóquio, a expropriação feita para a construção do atual aeroporto internacional de Narita causara grande revolta em seus moradores.
que alegaram que não têm recebido consultas do governo durante a fase inicial do projeto. Formou-se então um grupo de resistência popular, que durou quase décadas, até 1983, 5 anos após a inauguração do aeroporto. Então, em meio a esse cenário, a ideia de criar um aeroporto offshore passou a ser considerada. Inicialmente, a cidade de Kobe foi cotada para receber a novidade. Contudo, após a recusa do governo local, a Baía de Osaka se tornou uma opção. Por sinal, uma opção extremamente atrativa. Afinal, por lá o aeroporto poderia funcionar em tempo integral, sem constantes reclamações quanto à poluição sonora e mais afastada do tráfego urbano, diferentemente do que ocorreria em Kobe. Começava assim a idealização do Aeroporto Internacional de Kansai. O ano era de 1987. O Japão passava pelo segundo ano de uma grande crise, mais precisamente a bolha financeira que inflacionou consideravelmente os preços de imóveis e ações do setor imobiliário. E em meio a esse cenário desafiador, foram dados os primeiros passos mais concretos em torno da construção de Kansai. Aliás, o objetivo não era meramente construir um aeroporto, mas sim desenvolver uma obra capaz de se tornar um marco arquitetônico, revitalizando Osaka, que buscava recuperar parte do esplendor ofuscado pela ascensão de Tóquio, sobretudo nas 4 décadas anteriores. E para ajudar nessa missão, foi escalado ninguém menos que um dos principais arquitetos do século XX e XXI, o italiano Renzo Piano, dono do Prêmio Pritzker, considerado o Nobel da Arquitetura Mundial. Conhecido à época como um dos arquitetos responsáveis pela sede do Centro Nacional de Arte e Cultura Georges Pompidou em Paris, na França, Piano se destacava como vanguardista além de seu tempo, prezando por um estilo pós-moderno e kitsch. E essas características marcariam presença no Kansai, se juntando a um dos projetos de engenharia do aeroporto mais ousados do planeta. O primeiro passo da construção foi a utilização de barcaças para cavar os 20 metros de argila do Holoceno, abaixo dos 18 metros de profundidade da água do mar. Com isso, se tornou possível drenar 70% da água presentes nesse depósito e, dessa forma, solidificar a argila, formando mais de 2 milhões de colunas nos muros que contornavam o que viria a ser a ilha do Kansai. Esse projeto foi concluído apenas 2 anos mais tarde, em 1989, totalizando nada menos que 21 milhões de metros cúbicos escavados. Na sequência, mais de 180 milhões de metros cúbicos de pedras foram utilizadas para construir a ilha. Mais de 10 mil pessoas trabalhavam na construção da ilha, utilizando 80 navios. No total, foram 10 milhões de horas de trabalhos em apenas 3 anos de atividades. Bem além desses números, fato é que uma característica curiosa desse projeto tem a ver com seu afundamento. Durante o início da obra, a estimativa era que alcançasse 5,7 metros. Entretanto, após um estudo feito em 1999, a marca era muito maior, 8,2 metros. Em 2018, 11 metros. Preocupada com isso, a administração do aeroporto investiu mais de 150 milhões de dólares para elevar o quebra-mar e, dessa forma, reduzir as chances de alagamentos. Paralelamente à construção da ilha, entre 1987 e 1990, também foi tirado do papel o projeto daquela que é, até hoje, a ligação entre a ilha artificial e Osaka, a ponte Skygate Bridge R. A ponte de 2 andares consiste em uma plataforma inferior dedicada ao transporte férreo, enquanto a superior é destinada a uma rodovia com 6 faixas. É importante ressaltar que o projeto inicial da ilha não contava com 2 terminais e 2 pistas de pousos e decolagens, como é atualmente, mas sim apenas um terminal e uma pista. A construção do que conhecemos hoje como Terminal 1 foi iniciada em 1991 e cercada por muita polêmica. Isso porque funcionários do governo japonês ligado ao projeto do KIX, preocupados com o gasto na obra, sugeriram o encurtamento do terminal. Mas, no final, prevaleceu o projeto Renzo Piano, com um terminal de 1.700 metros de extensão. Além disso, para compensar o afundamento na ilha, foram projetadas colunas ajustáveis para sustentar o edifício do terminal. Estes são estendidos
inserindo placas de metal grossas em suas bases. Outra característica interessante está no teto do terminal, que possui o formato de um gigante aerofólio. Essa forma é usada para promover a circulação do ar pelo edifício. Dutos gigantes de ar-condicionado sopram o ar para cima, em um lado do terminal, circulam o ar pela curvatura do teto e coletam o ar pelas entradas no outro lado. O Terminal 1 ainda conta com um sistema de movimentação de pessoas intitulado de Wind Shuttle, um trem automático controlado via rádio, que liga o edifício do terminal principal às pontas de duas alas. Em 2012, o Aeroporto Internacional de Kansai ganhou uma segunda pista para pousos e decolagens, com 4.000 metros de extensão, 500 a mais do que a pista criada nos anos de 1990, bem como o segundo terminal destinado a companhias aéreas de baixo custo. Com isso, o Terminal 1 se tornou restritivamente usado a voos internacionais. E se a história da construção do aeroporto de Kansai já é capaz de causar espanto, alguns números corroboram a altivez desse projeto. A começar pelo tamanho da ilha na qual o aeroporto está localizado. Com quase 10,7 km², é a segunda maior ilha artificial do mundo em terras recuperadas, atrás somente do Flevopolder, nos Países Baixos. Curiosamente, o terceiro lugar nessa lista fica com outro aeroporto, o Internacional de Hong Kong, que mesmo sendo inaugurado 4 anos após o Kansai, em 1998, foi incapaz de superá-lo. Possui 9,8 km², ou seja, quase 1,2 km a menos que a construção japonesa. O principal acesso à ilha, a ponte The Sky Gate Bridge R, também chama a atenção por sua grandeza. Como contamos mais ao início deste vídeo, ao menos até 2013, era a maior ponte de treliça do mundo, com 3.750 metros de extensão. Em um breve comparativo, a ponte rodoferroviária Hollenberg-Vuolo, que conecta Mato Grosso do Sul e São Paulo, transpondo o Rio Pará, possui extensão de 3.700 metros, ou seja, a Sky Bridge R é maior do que todas as pontes do Brasil, com exceção da ponte Rio-Niterói. Outro aspecto que impressiona o Kicks é o tamanho de seu principal terminal, o de número 1. Com 4 pavimentos, possui uma área nada menos que 296 km², algo equivalente a quase 36 campos de futebol. Aliás, no Terminal 1 do aeroporto, são disponibilizados 42 portões de embarque. Esse número representa o dobro de 22 portões do aeroporto de Congonhas, um dos maiores da América Latina. Apesar de números incríveis e toda a beleza desse projeto, o aeroporto de Kansai está longe de ser uma unanimidade. Com uma elevação de apenas 5 metros em relação ao nível do mar, há um grande temor quanto aos impactos de catástrofes naturais. E uma delas aconteceu em 14 de setembro de 2018, quando o aeroporto foi atingido pelo tufão Joby, que provocou inundações na ilha de Kansai. A água atingiu os motores de alguns aviões e boa parte das instalações do aeroporto, provocando um prejuízo milionário. Para piorar, durante o tufão, um caminhão-tanque que trafegava pela Sky Bridge Gate R foi arremessado contra a ponte, causando danos às pistas de automóveis e às linhas férreas. Por se tratar de uma única passagem do Kansai ao continente, mais de 5.000 pessoas ficaram presas no aeroporto, sendo resgatadas por balsa no dia seguinte e transportadas ao aeroporto de Kobe. As operações do aeroporto de Kansai só voltaram ao normal 12 dias mais tarde, em 16 de setembro, sendo que a ponte Sky Bridge só foi totalmente restaurada quase 7 meses depois, em 8 de abril de 2019. Em meio a pontos positivos e negativos, surge uma pergunta. De fato, o que é possível esperar do Aeroporto Internacional de Kansai? Essa é uma pergunta que pode ser respondida em 2 partes. A primeira é sob um olhar particular, exclusivo ao empreendimento. Já a segunda é sob uma visão mais generalista, de mercado. Quanto à questão coletiva, o desafio do Kansai, assim como de todo o segmento de aviação comercial japonês, é recuperar a movimentação que era registrada antes da declaração da pandemia do coronavírus, feita pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em março de 2020. Vale ressaltar que somente no primeiro mês após o anúncio da doença,
e suas sequentes restrições, o tráfego aéreo doméstico caiu 70% em todo o mundo. Até o fim de 2021, segundo dados do governo japonês, o Kansai figurava como o 7º aeroporto mais movimentado do país, com quase 3.068.000 passageiros. Já quando o assunto é transporte de cargas, o KIX sobe o 3º posto no ranking. De fato, esses resultados podem parecer bastante honrosos. Contudo, até o fim de 2019, a representatividade do Kansai era ainda maior. Em termos de passageiros, apenas naquele ano foram recebidas mais de 31,8 milhões de pessoas de diversos cantos do mundo, algo que fazia do arrojado aeroporto de Osaka o 3º mais movimentado do Japão. A título de comparação, no ano de 2019, no Brasil, apenas o Aeroporto Internacional de Guarulhos registrou mais passageiros que o Kansai. Foram 43 milhões de pessoas. Os demais ficaram abaixo da faixa de 22 milhões de passageiros por ano. Embora a aviação comercial tenha sofrido uma redução de cerca de 90% no Japão no comparativo entre pré- e pós-pandemia, o transporte aéreo de cargas sofreu um baque consideravelmente menor no país. Aliás, Kansai não apenas manteve o 3º lugar nesse ranking local, como viu o número de passageiros envolvidos nesse tipo de voo aumentar de pouco menos de 799 mil em 2019 para 843 mil em 2021, um ganho de quase 6%. Esses números positivos revelam a enorme vocação do KIX ao transporte de cargas. Por sinal, dentro do enorme complexo aeroportuário funciona o Correio Internacional de Osaka, uma parceria que desde 2010 tem resultado anualmente no transporte de 19 mil toneladas de correspondências internacionais. Como se a importância do aeroporto para o transporte de cargas à região de Osaka e a busca pela retomada do crescimento na aviação comercial não fossem indícios suficientes para crermos em um futuro promissor ao Kansai, duas mudanças estruturais comprovam como a aposta no aeroporto é alta. Desde 2021 estão em curso obras de renovação do Terminal 1 de KIX, visando a melhor acomodação de passageiros internacionais. Tal ação é totalmente justificável pelo fato de que a cidade de Osaka será palco em 2025 da mais importante feira do planeta, a World Expo. Por meio dessa reforma, será possível alterar o layout das áreas internacionais e domésticas, além de aumentar a proporção entre a terra e ar do aeroporto. Serão adotados ainda novos equipamentos, como auto check-in, com o intuito de reduzir o tempo de espera dos passageiros entre os voos. Além da reforma do Terminal 1, a logística ferroviária ao Kansai também vai ser melhorada. Isso porque a Junior West, empresa que opera serviços de trem em Osaka, tem o plano de abrir uma linha ferroviária subterrânea, conectando do norte a sul da cidade. A linha, provisoriamente conhecida como Naniwasuji, tem previsão de conclusão em 2031 e busca promover um acesso mais fluido entre o aeroporto e Umeda, um dos principais pontos comerciais da cidade de Osaka. De fato, somente o tempo poderá dizer ao certo o que está reservado para Kansai. No entanto, o que é algo indiscutível, sua grandeza e arrojado jamais deixarão de ser um dos ícones da engenharia mundial e da era contemporânea. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. E você conhecia esse aeroporto Kansai do Japão? Deixe nos comentários. Também deixe seu like se você gostou desse vídeo, ative o sininho das notificações e não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito para sempre acompanhar os nossos conteúdos do Construction Time. E se você ainda vai ficar por aqui no YouTube, assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.